será que ficam as minhas conquistas se eu reencarnar em outro planeta? Será que elas se perdem? Olá, afetíveis! Eu sou a Cora Ribeiro e no vídeo de hoje iremos entender melhor como é reencarnar em um outro planeta. No vídeo anterior, percebemos que as reencarnações podem ser vivenciadas em diferentes mundos, mas que nessa transição levamos conosco nossas experiências e conquistas espirituais. Outro aspecto que precisamos considerar são as condições em que retornaremos. O corpo que iremos habitar irá direcionar a forma como poderemos expressar as nossas conquistas intelectuais. Vamos ver o que Kardec traz para nós na pergunta 180 de O Livro dos Espíritos. Espirituosa, você pode nos ajudar nessa? Claro, Carol! Estou aqui para ajudar vocês sempre que precisarem. Questão 180. Passando deste mundo para um outro, o espírito conserva a inteligência que neste possuía? Resposta: sem dúvida, a inteligência não se perde, porém, ele pode não possuir os mesmos meios de manifestá-la. Isto depende de sua superioridade e do estado do corpo que tomar. Vê a influência do organismo. Vale lembrar que inteligência não é sinônimo de superioridade moral. Logo, a maneira pela qual se encaram as experiências é o que demonstra o grau de evolução do espírito e colabora para a realização do objetivo a ser alcançado. No vídeo anterior, vimos também que os espíritos que reencarnam em um planeta de nível inferior àquele em que estavam não retrocedem, pois não perdem as suas conquistas intelecto-morais já adquiridas em experiências anteriores. Muitas vezes o que há é um mau aproveitamento da oportunidade e, neste caso, a providência divina o coloca em um meio adequado à sua reparação, onde ele auxiliará também o progresso coletivo. Foi o que aconteceu com os exilados de Capela. Vocês conhecem essa história? No livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel conta como um grupo de espíritos de Capela reencarnaram na Terra e auxiliaram no progresso do nosso planeta, ao mesmo tempo que se reparavam com as leis de Deus, progredindo assim como espíritos também. Capela é um sistema de planetas que em um determinado momento de transição de um de seus mundos na escala evolutiva, precisou exilar alguns espíritos que não acompanharam o progresso do planeta em evolução. Exilado, característica de quem ou daquilo que vive em exílio, em um lugar distante. Referência: Dicionário Online de Português. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras dos cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. A Caminho da Luz, capítulo 3, as raças adâmicas, um mundo em transições. Então, esses espíritos reencarnaram na Terra, próximo das tribos e famílias de espíritos primitivos do nosso planeta. Com o passar dos anos, formaram 4 grandes grupos: os árias, os egípcios, o povo de Israel e os hindus.
Dentre os espíritos degradados da Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. A Caminho da Luz, capítulo 4, a civilização egípcia. Os egípcios contribuíram muito para o progresso intelectual da Terra. Trouxeram muitos avanços para o nosso planeta. Se perderam um pouco na questão espiritual, mas conseguiram cumprir o seu objetivo aqui e retornaram para seu local de origem, Capela. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia. Antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde personalidades notáveis, como as de Abraão e Moisés. A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios, os hindus eram um dos ramos da massa de proscritos da Capela, exilados no planeta. Deles descendem todos os povos arianos, que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos. A Índia foi o berço da sua marcha e deu origem para diversos povos que contribuíram para o progresso da humanidade na Terra. Podemos perceber com esse exemplo dos exilados de Capela como ocorre o progresso dos espíritos nos diferentes mundos. Percebemos que nossas conquistas não se perdem e que reencarnar em outros planetas é sempre uma oportunidade de progresso para o espírito. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e segue a gente lá no nosso Instagram, @canal Geração Espírita. Fui!